O Diário do Transporte está aqui numa cobertura especial da ZURB, que é o evento, workshop de mobilidade promovido pelas empresas de ônibus de Recife e região metropolitana, e nosso contato é com Francisco Cristóvão, diretor-presidente da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. A gente já deu um flash no Diário do Transporte, mas a gente vai detalhar um furo, né? Que é um estudo, é um levantamento que a associação está realizando sobre sugestões de novas formas de financiamento, até já na esteira do marco legal, né? Quer dizer, o marco legal seria um facilitador até dessa questão, né? Francisco, quais seriam os pilares dessas formas de financiamento? Então, Adão, a gente vinha estudando o seguinte, né? Nós queríamos a aprovação do marco legal porque ele, do nosso ponto de vista, era a base, era o ponto de partida para sair, né, da situação em que nós nos encontrávamos, né? Se eu posso usar uma expressão bem popular, nós tínhamos batido no fundo do poço, né? Mas precisávamos de dar, né, a volta por cima, começar a desenvolver, né, um projeto novo de recuperação do setor. E esse projeto passa pela financiabilidade, né, do setor, com novas fontes de financiamento para o custeio da operação. E aí os estudos que nós estamos conduzindo na NTU partem do seguinte princípio. Primeiro, a revisão e modernização do Vale Transporte. Nós estamos até chamando esse estudo do Vale Transporte do Trabalhador, né, que nada mais é do que o resgate, né, da importância que o Vale Transporte já teve. O Vale Transporte já foi responsável por mais de 50% da arrecadação, né, do sistema, né? Ele representou 55% da arrecadação, né, da receita do sistema, né, ao longo de alguns anos. O Vale Transporte já comemorou 40 anos de existência, mas foi perdendo, com o passar do tempo, a sua relevância. Hoje, muitas empresas não dão o Vale Transporte, algumas dão Vale Transporte, mas em dinheiro, né? Para você ter uma ideia, o próprio governo federal não dá o Vale Transporte, mas, né, repassa esse valor como se fosse um acréscimo do salário. E essa polêmica nas cidades, que tem que parar até na justiça, do Vale Transporte ser mais caro que a passagem comum? Pois é, em alguns casos, né, algumas prefeituras tentaram, né, calcular duas tarifas, né, uma tarifa pública e depois uma tarifa técnica, e calcular o Vale Transporte, o valor do Vale Transporte com base na tarifa técnica. E aí as empresas, né, as indústrias, por exemplo, entravam na justiça, né, questionando isso. Não, o Vale Transporte, ele tem que ser, o seu valor tem que ser baseado na tarifa pública e não na tarifa técnica. Bom, mas isso já está superado. Nosso programa leva em conta, então, a modernização. Uma série de questões, de negociações que nós temos que fazer. Nós vamos começar a trabalhar esse assunto, mas o importante é o conceito. Nós queremos modernizar o Vale Transporte e trazê-lo à importância que ele já teve no passado. Ele já foi responsável, como eu disse, por mais de 50% da arrecadação do sistema, né, da remuneração do serviço. Bom, a outra coisa que nós precisamos de discutir, né, e é uma expressão também que a gente está usando, que é dar responsabilidade finalística às gratuidades. Em outras palavras, quem deve ser responsável pelo, né, deslocamento do estudante é algum fundo educacional. Por exemplo, o Fundeb, né? Quem deve ser responsável pelo deslocamento do deficiente, do doente, é algum fundo ligado ao SUS, na questão da saúde. Quem deve ser responsável pelo deslocamento do idoso é algum fundo ligado à assistência social, né? Então, nós não queremos entrar nos méritos das gratuidades. As gratuidades existem e, para nós queremos, né, ser responsável pela viagem, né, do passageiro gratuito. Agora, quem é que vai bancar esse deslocamento, né? As fontes de recursos específicas. Do estudante é alguma fonte ligada à educação, do deficiente e do doente, alguma fonte ligada ao SUS, por exemplo, né? E do idoso, assistência social. Então, com isso, nós equacionamos também alguma coisa como 15%, 20%, né, da arrecadação. Então, se o Vale Transporte responde por 50% mais ou menos, eu já resolvi o problema das gratuidades com 20%, eu já estou assegurando 70% do custeio da operação. Bom, nós estamos também
né, analisando a possibilidade da criação de um vale transporte social, né, que seria nada mais do que usar o próprio sistema do Bolsa Família, que já destina cerca de 180 bilhões de reais anualmente para o benefício às famílias, né, de baixíssima renda, desassistidas, para garantir a subsistência dessas famílias, né, que, né, esse montante de recursos, parte dele, né, e o governo federal é que pode discutir qual é esse montante, né, se nós estamos falando aí de 10%, de 15%, de 20%, enfim, o governo federal é que vai discutir isso, seja destinado ao deslocamento dessas famílias, né, dos membros dessas famílias, né, para buscar emprego, para poder comercializar algum produto que seja, né, desenvolvido nas suas residências e assim por diante. Então, com isso, nós também estamos ali assegurando alguma coisa como mais 10% a 15%. Então, quer ver, 50% com mais 20%, 70% com mais 15%, estamos com 85% de cobertura. Discricionário como fonte discricionária para o prefeito, né, garantir via, né, subsídio. Então, se o prefeito tem, né, espaço orçamentário ou decide criar alguma fonte extra tarifária, pode fazê-lo, né? E nem praticar uma tarifa simbólica ou até, quiçá, uma tarifa zero. É isso que a gente está falando, que 85% das outras fontes, né? Vale transporte, a questão social, a questão da disponibilidade, da gratuidade, 15%. 15% a cidade pode, porque hoje é mais que 15%. Sim, né? Sim. Aí o prefeito, continua sendo ato discricionário do prefeito, né, discutir o valor da tarifa pública. E aí ele vai lá no orçamento e diz, ó, eu tenho espaço orçamentário, vou pegar parte, né, do recurso no orçamento, né, como subsídio e vou fixar uma tarifa simbólica, R$2, por exemplo. Não, eu tenho uma atividade econômica no meu município que me gera recurso, né, suficiente para eu poder praticar a tarifa zero. Nada contra, né? Então, a gente cita exemplo de cidades que têm atividade portuária, cidades que têm royalties de petróleo, cidades que estão localizadas ali no agronegócio, né, no centro-oeste, por exemplo, e que têm arrecadação suficiente para garantir saúde pública, educação pública, segurança pública e transporte público para toda a sua população. Simples assim. Então, é uma discussão que nós iniciamos na NTU, ainda não temos um projeto pronto e acabado, mas as coisas caminham para que a gente possa, né, começar a equacionar essa questão das fontes de recurso para garantir o custeio da operação. Agora, isso aí já estava mais ou menos engatilhado na discussão no marco regulatório do transporte, se teve fake news em cima disso, polêmica em cima disso, mas os aplicativos de transporte, eles lucram horrores, estão lucrando cada vez mais, eles afetam diretamente na mobilidade urbana, eles não contribuem em nada? Então, o artigo 30, né, do marco legal, o artigo 30 original, né, previa que o titular do serviço pudesse, né, criar, né, recursos a partir de taxa de congestionamento, aplicar os aplicativos contribuir de alguma forma, ou criar outras formas de contribuição. O titular do serviço que é a prefeitura. É a prefeitura, o prefeito, né? Pudesse criar. O que aconteceu? Houve uma reação muito forte por alguns parlamentares e o relator, o deputado Priante, optou por retirar o artigo 30 do marco regulatório. Mas isso não modificou tanto, porque o artigo 23 da Lei de Mobilidade existente contempla essas receitas extraordinárias. Então, o artigo 30 do marco legal dava uma nova redação, melhor, mais adequada, mas não... Mais direta. Mas o fato de ter sido retirado do marco legal não eliminou o artigo 22 da Lei de Mobilidade. Permanece lá. Portanto, continua sendo possível o prefeito criar, né, essas fontes, essas receitas extratarifárias a partir, por exemplo, né, de algumas contribuições do seu município, todas elas, obviamente, tendo que passar, né, em discussão pela Câmara Municipal, etc. Nenhum prefeito criaria isso através de decreto.